E quando eu comecei em RH, eu senti uma satisfação tão grande de ver as pessoas chegarem até a mim, me ouvir, sair de lá melhor, empregada ou não, elas saíam de lá melhor. Quando eu via que a pessoa realmente não tinha condição para aquela posição que eu estava selecionando, eu tentava descobrir nela se não tinha um lado empreendedor. E eu aconselhava: "Olha, você não pensou em fazer isso, aquilo?". Principalmente quando era pessoa já com mais idade, que, há muito pouco tempo atrás, até 35 anos era o máximo para se conseguir um emprego, né. Mudou muito, né? Mudou muito, mudou muito. E eu ficava muito comovida quando eu via, principalmente um executivo de 45 anos não conseguindo se colocar no mercado de trabalho, porque ele tinha 45 anos e um currículo maravilhoso. E eu fazia um trabalho de convencimento do cliente que aquela pessoa era uma pessoa produtiva e muitas vezes eu ultrapassei esse preconceito de idade, principalmente. Ou seja, você não só fazia a seleção, você já Não, dava consultoria não, fazendo seleção, não. que é um trabalho diferenciado. Eu trabalhava muito com aconselhamento, tinha gente que saía, que não tinha a menor chance para a vaga, mas ele saía me agradecendo e às vezes voltava para dizer: "Olha, eu fiz isso, orientado pela senhora e deu certo". Eu tenho na Só de ex-funcionário do Sucel, eu tenho 3 empreendedores que são sucesso hoje em dia, que foram funcionários da Sucel Que bacana. e que tinham o seu lado empreendedor, assim, eu via. E uma delas tem uma trabalhou na Sucel nos anos 80. Ela sempre trazia lá um bolo para as meninas, ela fazia bolo para vender. E ela não tinha muito de RH, que a gente via que trabalhou como recepcionista e tal, mas eu incentivava. Quando ela trazia o bolo, eu fazia todo mundo elogiar e tal. Hoje ela tem a maior loja de festas de muito tem, muitos, colaboradores, é uma pessoa totalmente realizada. Tem outros casos desse, de um cara também, de um garoto que eu orientei, ele tinha porque há 40 anos atrás, o cara que aparecia, o garoto que aparecia para arrumar emprego, se ele estava de brinco e o cabelo meio comprido, o preconceito era grande, não se co tatuagem, nada disso. E eu peguei o garotinho com 13 anos e eu falei: "Olha, você quer mesmo trabalhar? Tira o brinco, corta o cabelo e volta aqui". Ele não esqueceu disso até hoje. Ele é um empreendedor também, ele tem uma grande loja de gessos, né, e ele até hoje ele fala que os meus conselhos foram primordiais na vida dele, então essa satisfação é muito grande. A minha ambição não era financeira, o financeiro foi só uma consequência de tudo isso, mas o ápice mesmo da realização foi quando o cliente confiava a tal ponto em mim, que às vezes não é como hoje, vocês fazem um baita de um processo, faz relatório. Às vezes eu mandava a pessoa contratada, com a carteira assinada, tipo, fazia exame médico e ia trabalhar. O cliente conhecia o seu colaborador quando ele chegava lá. Tamanha era a confiança que ele tinha em mim. E responsabilidade, né, porque você é Sim, casada a minha também com responsabilidade, seleção. eu sempre fui extremamente responsável. Às vezes eu acordava no meio da noite e ia fazer uma redação de uma proposta que eu tinha que fazer para o cliente, e eu tenho sinais de que isso foi realmente um grande sucesso, porque eu recebia do cliente, agradecimentos, eu recebia chegava no Natal, eu morria de vergonha, porque eu recebia caixas de vinho, eu recebia flores, bombons. Falei: "Não, eu que tenho que fazer isso", entendeu. Então a realização foi, assim, o ápice da minha realização, essa confiança, que a maioria dessas empresas continuou conosco até hoje. Algumas até perguntam, embora eu esteja aposentada, embora eu haja só na administração mesmo, eles perguntam: "Ainda é da Celina?". Então isso é
Isso é tudo para mim. Muito bonita a história, né, marcante. É. E aí, tá, você começou lá no RH, né, Uhum. pelo que eu entendi, você já foi introduzindo aí a história da Sucel, da consultoria Sucel. Como que foi esse marco que você decidiu, né, É, agora me tornarei, você falou foi convidada, me tornarei uma empreendedora, né, a marca Sucel, como é. que ela vem aí na sua Eu história? comecei em RH numa outra empresa, uma empresa de grande porte, aliás, eu acho que é a maior do país. E eu fazia, eu era gerente de unidade, só que eu viajava fazendo consultoria de qualidade, eu checava a qualidade de outros escritórios, de outras equipes, e eu fazia um relatório sobre o que eu encontrei e corrigia ao mesmo tempo, dando treinamento. Então eu rodava o Brasil, Belo Horizonte, Bahia, essa empresa tinha filial em todo o Brasil. E aí a responsabilidade era enorme. Eu tinha um escritório em Santos, com um número bem grande de funcionários terceirizados e temporários, e mesmo assim o meu diretor achava que eu tinha um potencial muito grande para consultoria em outros escritórios. Só que quando chegou aquela época do plano cruzado, né, que confiscaram o dinheiro de todas as empresas, e confiscaram da empresa que eu trabalhava. O que eu tive que fazer? Com a Polícia Federal batendo na minha porta que eu não tinha que pagar o funcionário, e a empresa tinha todo o seu dinheiro preso, porque acho que ela tinha problema financeiro, e retiveram todos os valores da empresa. E eu falei: "Como é que eu vou pagar 250 funcionários na época?". Eu levei o escritório todo para minha casa, eu cozinhava para a equipe, recebia dos clientes a fatura, não podia entrar na conta da empresa, senão era confiscado, porque a empresa estava no vermelho. O que que acontecia? O cliente era tão confiante em mim que eles depositavam na minha conta. Aí eu pagava o funcionário e prestava conta. Aí acendeu uma luzinha, né, eu falei assim: "Eu posso fazer isso para mim mesma, né". E foi quando nasceu o Grupo Social, nasceu assim, De uma crise de uma crise financeira. na cabeça de uma É, empreendedora, eu peguei o surge uma limão solução. e fiz o da limonada, e por aí. Uau, muito Foi quando interessante. nasceu a Sucel, eu pensava: "Não, com uma mesa e um telefone eu Não precisa vou arrasar, não preciso de muito". Mas os clientes vieram todos, assim, tipo, eu apenas porque eu tinha muita ética, sempre tive muita ética, isso para mim é uma acho que a minha melhor qualidade, é a ética, a honestidade. E eu não fiquei, tipo, atraindo os novos clientes, apenas dei uma satisfação: "Olha, eu estou aqui, meu telefone é esse, e eu estou trabalhando por conta própria agora". Falei assim, não falei: "Eu sou uma empresária", mas a Sucel já nasceu ali. E eles vieram todos. Em 15 dias eu tinha que pagar funcionário e não tinha nota fiscal para emitir, porque a gráfica não tinha entregado ainda. Então o que que eu fazia? Eu pagava o funcionário e deixava para cobrar quando saísse a nota fiscal. O cliente chegava a falar: "Não, a gente paga, depois você manda a nota fiscal". Era assim, era a confiança era enorme. Então é isso que hoje em dia me faz completamente realizada, e eu espero sinceramente que eu tenha um time muito bom, que siga levando à frente esse legado.